Boa noite, estamos aqui em mais um Pod Back, episódio 27, e hoje nós estamos com dois convidados. Normalmente nós temos um convidado e a gente conversa, e aqui nós temos dois. Vai ser um bate-papo bem esperado. A gente vai trazer o tema recuperação e reforço de obras de artes, então de estruturas especiais. Bom, então aqui conosco, eu já gostaria de agradecer a presença. Está Pádua Júnior, e os dois têm uma empresa que talvez você conheça, mas para quem não conhece, chama Aedro. Edro estão há 25 anos no mercado, e eles sempre falam com muito orgulho, né, com o mesmo CNPJ, ou seja, isso significa que vem fazendo um bom trabalho. São algumas obras icônicas, como exemplo aqui em Fortaleza, que é a nossa cidade, a Ponte dos Ingleses, que acabou de ser inaugurada. E hoje o nosso bate-papo vai ser justamente trazendo um pouco dessas experiências de algumas obras de artes especiais, tá? Como exemplo a Ponte dos Ingleses que nós falamos, e outras várias do Brasil, não só aqui da nossa cidade. Então, eu gostaria de, novamente, agradecer a presença de vocês e que vocês se apresentassem também um pouquinho. Gostaria de começar por você, Pádua. Quem é o Pádua? De onde você é? Se é daqui de Fortaleza? Não é? Como que você caiu nessa parte de recuperação, reforço de estrutura? Você pode ficar à vontade e falar um pouquinho sobre a sua trajetória. Bem, primeiro, boa noite. E eu quero parabenizar o professor Vitor e também, em nome do IMBEC, por esse tipo de conversação que está acontecendo aqui no Podback, porque traz uma grande discussão em todas as ciências que eles têm mexido nisso aí. Eu estou com muito orgulho participando desse momento aqui. Eu já estudei dos 49 anos de formado em engenharia, fui fazer 49 anos. Desde quando eu estudei, eu sou descendente de São Luís do Maranhão. Estou morando há 40 anos em Fortaleza, então já estou mais tempo em Fortaleza. Para mim, eu sou cearense, grande parte do meu coração já é cearense, que eu tenho filhos cearenses, netos, etc. Mas eu sempre me apaixonei pelas cadeiras de ciência, que é da área de estruturas, de estrutura de concreto, estrutura de alvenarias antigas, estrutura de aço. Sempre me apaixonei. Eu vou lhe dar um número já de imediato aqui, que é uma coisa que deixa a gente meio estrondoso, que hoje, no país, no mundo, melhor dizendo, se faz 5 milhões, se executa 5 bilhões de metros cúbicos de concreto. 5 bilhões de metros cúbicos de concreto por ano neste mundo, que o concreto tem o quê? 120 anos aproximadamente, um pouquinho mais e por aí. Então, é difícil a gente interiorizar esse número, porque 5 bilhões de metros cúbicos, mas se eu transformar em Ponte Rio-Niterói, são 27 pontes por dia, que se faz todo dia no mundo atual que nós vivemos, em concreto. Só quem ganha do concreto é a água tratada, o volume que se faz no mundo acima do concreto. Então, é muita obra, é muita construção, é muitos prédios, muitas pontes. No Brasil, se estima aí, que é uma estimativa, tem entre município, estado e federal, 120 mil pontes. É muita coisa para a gente cuidar. E quando o concreto apareceu, o primeiro cálculo estrutural data de 1906, pelo pai do concreto armado, que é o M. Morse. Quem não se lembra, quem estudou concreto sabe disso. Das treliças, das arrumações de treliça do concreto, que até hoje se usa no cálculo estrutural, dentro das faculdades, que a gente aprende nesses cursos. O IMBEC aqui deve mostrar muitos professores dos cursos de engenharia na parte estrutural. Então, quando esse concreto começou a ser feito, quando descobriram no começo do 1900, do século XIX, quando descobriram que o concreto, no começo do século XX, que o concreto e o aço
tinha o coeficiente de dilatação próximos, e o concreto tinha um pH em torno de 14, dificultando a corrosão do aço, protegendo, melhor dizendo. Então se viu que o concreto tinha mesmo coeficiente de dilatação, aproximadamente iguais. Então, qualquer variação de temperatura, o aço não ia se desapartar do concreto. Isso foi uma grande descoberta na ciência laboratorial, que o laboratório tem que estar presente em tudo. Então, a partir daí, nasceu o mundo de recuperações de obras em concreto. E o concreto protendido começou em 1940, 1941. Então, nossos concretos, no mundo todo, que estão sujeitos a grandes degenerescências de origem de execução, de origem do ambiente, de origem de agentes externos, agentes internos, estão sofrendo ainda. Mas a ciência está descobrindo, está acompanhando as patologias, os processos patológicos e dando remédio a cada dia para isso. Tem muita coisa nova, equipamentos, elementos da química que vieram para cá, mistura da química. Então, para vocês terem ideia, com o volume de fazer 27 pontos, 25 a 27 pontos por dia do Rio Niterói, é que nasce esse mundo de concreto no mundo. Então, é muita coisa para ser feita, para ser analisada, para ser e executada, tirando essas anomalias que o tempo trouxe, porque o concreto ele é sujeito à atmosfera. Você veja, ele é carcomido pelo ar atmosférico, se não tiver proteção de barreira, pelas as carbonatações. Quando o concreto está numa ponte dentro do rio, os pilares sofrem erosão, abrasão, cavitação, que é um problema seríssimo. Então, quando é no mar, as névoas marinhas que traz os cloretos, os ventos. Então, são muitas coisas, agentes atacando o concreto. Mas quem está fazendo isso é o grande Deus, que tudo isso é dele e pertence a nós. Quem fiscaliza obras é Deus, que traz a chuva, traz os ventos, traz as fuligens e etc., as descargas elétricas para ver se está feita a impermeabilização, se está feita as barreiras, e a gente tem que atender, manter essa obediência ao grande inventor lá de cima, que é ele mesmo. A gente está falando aqui você falou da execução, né? Que é o surgimento do concreto armado, mas os problemas, as patologias foram bem depois, né? Aí eu queria trazer o seguinte, certo? Uma pergunta, trazer novamente para vocês, para Edro. Vocês já começaram recuperando, reforçando essas estruturas que nós acabamos de conversar, a importância desse conhecimento, ou vocês iniciaram executando e depois foram aprendendo que essas estruturas também precisavam de cuidado e partiram para cuidar delas? Como que foi isso? Pode falar, Paulo. Posso. Boa noite, pessoal. O Vitor é meu amigo. Já apresenta um pouco, pessoal. Eu sou engenheiro civil, meu nome é Pádua, tenho 24 anos de formado, aliás, vou fazer no final do ano, 24 anos de formado, patologista de concreto, perito em engenharia, engenheiro diagnóstico, muito orgulho aqui pelo IMBEC, da primeira turma, né? Tenho várias certificações nacionais e internacionais, inclusive como eu fiz com o nosso colega Vitor, que foi há pouco tempo, até pela IMBEC também, lá em Porto, né, que é o REAB, que é de reabilitação de estruturas, certo? Mas voltando à pergunta... Inclusive, esse nosso bate-papo hoje está acontecendo, surgiu lá no Portugal. Lá em Porto, na Universidade de Porto, lá, com os colegas Vasco e Varum. Um abraço a eles. Se eles estiverem ouvindo a gente, né, sinta-se abraçado, porque é uma troca muito bacana de experiência que nós tivemos lá. Papai, eu tenho sorte de ter sido filho de engenheiro. Então, meus brinquedos, eu tenho foto minha de obra desde moleque, desde bebê. E meus brinquedos era trator, caçamba, né? Tratorzinho pequeno, caçamba, maxi cargo, né? Todo mundo tinha autorama, carrinho, eu tinha trator. E isso me fez, mesmo indiretamente, me preparou para ser o engenheiro que eu sou hoje, né?
agradeço publicamente aqui meu pai, que ele foi muito chato comigo, antigamente ele tá te falando isso, né? Mas eu, em forma de agradecimento. Eu me lembro que ele era diretor técnico de uma empresa. Aí eu estagiei de graça nessa empresa há muitos anos. Aí ele chegava, Padre Júnior, qual é a unidade de resistência? Aí se eu não dissesse correto, era chibata ali mesmo, era homens, né, que é. Aí é porque ele não se lembra disso, mas isso me preparou para estar todo o tempo, né, estudando e ir atrás. Isso é até forma de agradecimento. Essa empresa teve, talvez eu não me recordo, no ano de 92 ou 93, teve o sequestro do Dom Luiz Loscheider, certo? Aí, no ano seguinte, né, foi resolvido e tal. Até nosso amigo Brito, que participou né, da campanha de ele era o comandante da polícia que ficou à frente desse sequestro e fez a negociação com o pessoal. Abraço, Brito. No ano seguinte, teve uma recuperação do pavilhão P7 e P8, que é o Instituto Penal Paulo Sarazate. Nessa ocasião, eu tinha 17 anos, eu não morava em Fortaleza, mas eu vinha passar férias de greve. E como eu vinha passar férias de aula aqui, quando eu vinha passar férias e papai estava com essa obra, eu acabei indo para essa obra. Naturalmente, naquela época era muito mais difícil. Né? Não tinha a entrada no pavilhão, não tinha detector de metais, você passava uma revista mais minuciosa, certo? Eu tive até contato com o Mainha, Finado Mainha, que morava, né, nessa época estava preso, aí ele tinha você lembra, pai, disso aí? Era um regime diferenciado para a prisão dele, ele tinha televisão no quarto, esse tipo de coisa, então já existia isso nessa época, mas o P7 e o P8 estavam assim, extremamente ferrados, e foi a primeira obra que eu participei com 17 anos. Então, alugamos equipamento, uma empresa antiga chamada Zatocred, que chegou a ser a maior empresa do país. Hoje, alguns engenheiros profissionais já trabalham com a gente dessa época, né, que a gente puxa o conhecimento também, que isso é importante. E ali, no ano seguinte, o Paulo Helene, ele fez, patrocinado pela Foz Rock, né, ele fez uma excursão no Brasil para vender o livro que ele fez, patrocinado pela Foz Rock, que era a utilização de argamassas prontas, né? Argamassa polimérica, inibidor de corrosão. Então, a partir dali que chamava o Manual de Recuperação Estrutural, que era a Bíblia inicial e tal, aí deu um upgrade muito grande nessa área que ninguém entendia. E já era certo, forte em Fortaleza. Certo? Nós fizemos esse curso, papai foi no Clube de Engenharia, né? No ano seguinte, eu fiz um curso também com o Emílio, que depois ele foi meu professor, hoje ele é muito colega, né? Amigo de profissão, um profissional fora do radar também, muito bom mesmo na área, certo? E nós conhecemos nesse curso o representante da Foz Rock chamado Paulo Reutemann. E o Paulo Reutemann, ele vendia produto. Só que ele não tinha quem fizesse. Como já estava no segundo curso, ele começou a nos contratar para fazer pequenas obras. Isso eu tinha 18 anos, já estava, né, vim para cá, vim morar aqui. Na realidade, eu comecei a fazer universidade em São Luís e vim para cá por passar férias de greve na Federal. Né, porque lá não tinha 1 ano e meio sem aula. Então era em 94, 95, isso aí foi... Aí eu cheguei aqui em 95, e aconteceu tudo isso. Aí o Paulo Reutemann, a turma procurava ele por conta da mídia da Foz Rock, e ele, rapaz, eu não faço, ele ligava pra gente. Aí a gente começou a fazer. Papai era ligado a uma empresa maior, certo? E eu era solto, e tinha a estrutura, né? Tinha conhecimento dos profissionais, e tinha o curso recém-feito, mas não era engenheiro. Mas comecei a fazer pequenos reparos, eu com 18, 19 anos. Aí a turma começou a crescer, quando deu 21 anos, vamos fundar uma empresa. Até porque a empresa que o doutor Padre era engenheiro, era diretor técnico, ela não entrava foi a virada ali da lei 8.666, né, que foi de 93, mas só começou a ser aplicada mesmo em 95, 96. Então ele não entrava em tomada de preço e carta convite, que era obras abaixo de 1,5 milhão, certo? Porque era, entre as obra pequena que não cabia no... Aí eu cheguei, rapaz, tem esse nicho de mercado, tem esse outro nicho de mercado. Aí eu conversei com ele,
certo? Ele, rapaz, abra a sua empresa. Aí eu já fazia pequenas obras, e deu aquele estalo, aí tá bom, vamos abrir. Aí, quando sentou, né, eu chamei o doutor Paulo, chamei a ajuda dele, ele chegou, não, vamos entrar também. Aí a gente chamou um colega, né, pai, que trabalhava com a gente, era engenheiro eletricista, e o Antônio Napoleão, eu esqueci o nome dele, o Antônio Napoleão, que ele é... Só me lembro do primeiro. Antônio Napoleão Leite Filgueiras. Um abraço. Certo, Exatamente. me conhece desde moleque também, desde menino. Aí foi o primeiro sócio da Edro. Aí a gente trabalhou demais. Aí antes de abrir o CNPJ, nós pegamos uma obra muito grande na Praia do Futuro, que foi só o prédio todo. Certo? Isso que deu um recurso, né? Porque a gente não tinha esse recurso todo para a gente ter capital e já engrenar na Edro. Mas esses 25 anos, aí a gente, como o Virton falou, eu me orgulho de só ter um CNPJ na minha vida nessa área. Eu já tive meus outros CNPJ, foi um posto de gasolina que eu entrei de sócio e tal, depois eu acabei vendendo, mas tudo na tranquilidade e não tem nada a ver, também não tá tudo zerado. Mas a de engenharia só foi um CNPJ. A vida foi muito difícil. A engenharia é uma senoide, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce. Você também pega algumas obras, acha que está bem, aí pega outra, não dá, vai, sobe, aí acaba que você tem altos e baixos. E os baixos você aprende bastante. E nós passamos por vários aperreios, mas graças a Deus sempre trabalhamos com recuperação estrutural. Teve momentos que fomos obrigados a fazer outro tipo de obra, né? O doutor Pado abriu, até com meu irmão mais novo, uma outra empresa que eu até entrei de sócio, mas depois eu saí porque a minha vocação realmente era engenharia, era recuperação estrutural. E aí eu comecei a verticalizar, certo? O que? Comecei a fazer muito curso mesmo. Alguns cursos Lato Senso, fiz curso pela Politécnica, fiz curso pela Universidade de São Paulo, que foi até por aqui também, fiz curso no IMBEC, fiz curso em Tampa, na Flórida, fiz curso em Porto, fiz curso onde estava com essa estrutura de recuperação estrutural, onde estava com qualquer coisa, novidade, vamos lá fazer. E a gente tentar trazer para cá. Essa nossa área, você vai crescendo, começa com condomínio pequeno, depois vai aumentando para algumas coisas, vai encorpando e vai entrando em algumas obras públicas, né? Porque é o órgão público, o ente público que tem ponte, é o ente público que tem viaduto, certo? Que tem as obras maiores, tem muito porto. Então a gente viu que, rapaz, é o seguinte, o caminho é esse aqui. E os últimos 5, 6 anos aconteceu vários sinistros, que deu um estalozinho, apertou a cabeça da rapaziada aí, que fica na frente, né, da política. Por quê? Porque você está aqui em São Paulo, e puf, um viaduto cai. Você, o que é que está acontecendo? Cai um tramo de um viaduto lá em Brasília. Um cidadão estoura uma ponte aqui. Tem um prédio que cai aqui na Tiburcio Cavalcante. Então a turma começou de 5, 6 anos para cá. Tem alguns sinistros bem famosos, inclusive aqui no estado do Ceará, em Fortaleza, que foi, né, caiu a varanda do edifício Versalhes, matou 2 operários. Então tudo isso, né, tudo isso vem ocorrendo. E nosso ramo não é que deu uma melhorada, mas deu assim uma multiplicada da valorização. Né? Todo mundo começou a conhecer algo que ninguém conhecia. E também o IMBEC, ele começou a fazer muito curso, ele foi muito feliz nos cursos dele em todo o Brasil. Tanto de engenharia diagnóstica quanto de recuperação estrutural. Teve a lei de inspeção predial, que nós ajudamos a formular. Todo mundo quer ser o pai da criança, eu nunca disse isso, mas na época nós recuperamos ali o sindicato dos engenheiros, a presidente Tereza Neumann, um abraço para ela, que é muito minha amiga, e ela acabou, eu entrei como conselheiro ali, conheci mais ou menos como se formatava, entrei como conselheiro do CREA e ajudei, ela me colocou assim no meio de várias feras para na época a gente fazer uma proposta, certo, da lei, uma proposta de execução da lei, e aí eu conheci muita gente ligada ao mercado também, mas já nunca deixei de executar, certo? Então essa é a história da Edro. Hoje ela atua aí
Já trabalhamos em 18 estados da federação e o Distrito Federal, e hoje ela está com obras em 9 estados. Está no Paraná, em São Paulo, que está vendo Ponte Estaiada, está no Rio de Janeiro, né? Nós fizemos uma obra famosa, então eu vou passar daqui a pouco. Você está com obra na Bahia, na Paraíba, Rio Grande do Norte, Maranhão, Piauí e Ceará. Ou seja, né, tem que... Fala, mas tu tem obra em todo canto. É porque tem que ir onde a música toca, porque é muito restrito, né, o leque. Não dá para viver só das obras de recuperação. Até dá, mas só aqui de recuperação do Ceará é muito pouco que sai. Deixa eu incluir. O Padre Júnior falou com muita propriedade, realmente foi vários sufocos que nós passamos, tropeços, mas quando a gente tropeça, a gente parte para cima, né, cair de escada. O tropeço bem estudado e bem aprendido quando tem tropeço. Mas é impressionante, ele acabou de dizer, nós temos muitas obras, porque a gente faz recuperação estrutural de pontes, de viadutos, de portos. Então a gente tem que espalhar realmente. Agora, uma coisa que nós aprendemos, nós tivemos que comprar equipamentos, treinar nosso pessoal, que isso é importante demais, porque treinar. Quem faz projeções é uma mesma equipe. Quem faz lavagem com ultra ou alta pressão, quem faz injeções, são nossos profissionais separados, porque a repetição é a mãe, é o pai, é o avô, é a bisavó da perfeição. Por isso a gente tem aprendido muito com os ginastas, o futebol. Quanto mais repete. E a gente tem que se programar. A Edo hoje está mais salutar, mais, com obras em muitos cantos, é porque nós nos preparamos. E ele, com muita propriedade, disse isso. Para vocês terem uma ideia, há pouco tempo eu li um negócio muito sério. Quando a gente planta um bambu chinês, ele passa 5 anos debaixo da terra sem dar as caras, sem dar um talo. 5 anos, em 6 meses ele cresce 22 metros. Como é Deus que ensina isso, né? Então a gente se prepara. Os grandes jogadores de futebol sabem que a repetição do lance que ele faz é gol certo. Os grandes cineastas, a nossa menina aí que o nome dela, Andrade, a Rebeca Andrade, é um grande movimento disso, quer dizer, a repetição traz a perfeição, como a Simone Biles. Então, nós fazemos isso. E nós temos uma coisa muito certa, a sensibilidade da grandeza na engenharia é muito, muito forte. Nós temos equipamento hoje de 50 bar, de 200 bar, de 700 bar, de 2.000 bar, e cada pessoa que vai lá, pressão desse tipo é perigoso. Nós temos que treinar. Aí o cara vem, é importante a gente também botar gente que sabe ciência. Nós temos institutos federais, nós temos aqui em Beck também, que saem grandes profissionais, engenheiros, as universidades. Nós temos aqui gente de bons no Ceará, de grande ensinamento de patologia, grande gente dentro da Universidade Federal, na sociedade, grandes calculistas. Então, esses elementos, igualmente os nossos homens que a gente está lá, os nossos colaboradores lá de dentro, que eu vou ensinar, ele também ensina. Olha, 200 bar é uma pressão perigosa. Para se ter ideia, eu sempre levo para a sensibilidade, a interiorização, que você está escutando uma música, ali é forró, você não vai dizer que é reggae, você não vai dizer que é rock. Se for rock, você tem... Então você já interiorizou o gosto pela música. A mesma coisa em engenharia. Quando você abre a torneira para lavar a mão ali, eu sempre digo isso, ali é uma pressão, uma torneira de um banheiro qualquer, de um lavatório, é uma pressão aí, quando mais fina, 3 bar. Quando você trabalha com uma máquina de jateamento para limpeza de um concreto de 200 bar, é 60 e tantas vezes. É capaz de lhe ferir. Quando você trabalha com equipamento de ultra alta pressão, de 700 bar, é 200 e tantas vezes maior a pressão. Ela corta
um pedaço de madeira corta. Então, nós preparamos nosso povo, porque nós temos que ter máquinas para isso. Hoje a engenharia exige que a gente tenha que ter a engenharia de recuperação, reabilitação. Nós temos os equipamentos de injeção de caudas de ligantes. Nós temos equipamento de injeção de epóxi, para monolitização de peças que estão fissuradas. Nós temos equipamento de projeção de concreto, vários equipamentos. Com gente, nós temos gente, operadores treinados, entendeu? Temos equipamentos que ele vai passar aqui, nós vamos mostrar, equipamento de limpeza de corrosão com ultra alta pressão. E por aí vai. Nós temos caminhões com arte articulada para ir para debaixo de uma ponte fazer visita de inspeção. Isso é importante a gente ter isso. Então, o pouco dinheiro que ganhamos disso aí foi para investir, tanto em pessoal como em equipamento. E estudo. Nós estudamos todo dia. Estamos procurando, como ele já viajou muitos países, procurando inovações, onde é que tem, o que é que está acontecendo, para trazer. Isso dá um entusiasmo e uma liberdade de trabalho a gente, uma confiança. Você chegar numa obra de um porto, nós estamos iniciando uma obra lá no porto de Itaqui, né? Itaqui, né, então, nós vamos chegar lá com os equipamentos, 3, 4 carretas carregadas de equipamento e tudo. Ninguém vai chegar com uma porção de gente carregando umas colherzinhas de pedreiro, mas esse cara no bolso. A gente trabalha com equipamento de punta de tecnologia. E as argamassas especiais, a gente procura saber argamassas polimétricas, tixotrópicas, os chumbadores químicos também, tixotrópicos, que tem essa tixotropia, tem muita coisa da química dentro da engenharia civil, que é um mundo muito grande, né? Então, eu estou me estendendo mais, mas Rapaz, eu vou trazer. Deixa eu só dar um complemento, Vitor, por favor. Melhor do que os equipamentos são os profissionais que trabalham com a gente. Eu quero dar os parabéns, eu gosto muito do time da Edro, certo? A gente tem umas parcerias boas com excelentes calculistas, né? Se eu falar nome aqui, o Joaquim, né? O Vetter, o pessoal, o Joaquim Mota da Universidade, o Eduardo Cabral, da Laboratório de Concreto, Marcelo, pessoal. Então, a gente sempre está ali buscando, certo? Uma boa parceria com os profissionais de ponta, né? Inclusive, quando a gente for passar aqui, eu vou dizer alguns profissionais que habitaram com a gente, mas o time da Edro, eu quero parabenizar, porque eles também têm essa paixão pela empresa, eles vestem a camisa, né? As meninas, os engenheiros, nós temos 27 engenheiros hoje, quase todos têm uma especialização, certo? Tem engenheiro no nosso time que escreveu até livro, para você ter ideia, são doutores, né? Bem específicos da área. Então, ninguém constrói nada só. E o time, ele é fundamental para esse crescimento exponencial que a gente tem. Eu agradeço porque nós temos o Lamarca, que foi até diretor da Tocred, tem o Aristides, a Juliana, que é a melhor engenheira de planejamento do Brasil, tem o Elton, a Liana, a Ada, certo? A Camila, o pessoal são excelentes engenheiros, certo? Se eu falar o nome de todo mundo, já falei do Aristides aí. Só para dizer. De coração, do pulmão aqui, de coração, de pulmão e coração, e do purão do coração. O pessoal da Edro Engenharia, o pessoal da Sala Técnica, os engenheiros de modo geral, o pessoal da Bahia, o pessoal do sul do Rio de Janeiro, do doutor Lamarca, doutor Aristide, aqui todo o pessoal que trabalha aqui. Sem eles, nada seria. Vamos deixar o Vitor falar um pouquinho aí, porque né, que a gente está falando. O meu papel aqui é puxar para vocês falarem. Perfeito. Mas assim, entre o que vocês dois falaram agora, tá? Entra muito no nosso assunto, que a gente vai trazer algumas obras especiais, né? A recuperação, o reforço. Mas antes disso, realmente a gente aqui adiantou o que de fato é importante, né? Foi falado que pessoas, equipamentos, materiais, estudo, experiência. Então, ou seja, é uma soma de fatores. Essas 5 coisas eu peguei da fala de vocês. Não é isso? Se tiver faltado alguma coisa, mas equipamentos, pessoas, materiais, bons parceiros também, falado, bons projetos, fornecedores. Então, assim, então a soma desses fatores
é que vai garantir a qualidade. Né? E quando você tem a soma desses fatores que você consegue garantir a qualidade, é que você realmente também traz aquela sorte, né? Que o pessoal chama de, pegou aquela obra sorte. Não, justamente porque você já tem todo aquele, né? Toda a soma de Todo tudo moral, o que precisa, expertise. e aí você está preparado, é a pessoa preparada, a empresa preparada para executar aquilo. Porque se for para executar errado, assim, e é até bom a gente trazer isso que vocês falaram, porque a gente percebe que a nossa engenharia, a engenharia brasileira, certo? Ela está bem representada, certo? Com uma empresa como a de vocês. Obrigado. Porque, infelizmente, as pessoas tendem a pensar que tudo que é público não presta, que é feito de qualquer jeito. E aqui, uma empresa nossa aqui de Fortaleza, Ceará, empresa da nossa cidade, está mostrando que não é assim. Não é assim. Engenharia é uma coisa séria e numa área bem específica, né? Então, não vou me estender muito, mas a gente pontuou aqui algumas obras para a gente conversar um pouquinho sobre o desafio delas. Claro que o intuito aqui não é uma aula, não é ensinar como é que se faz uma obra de recuperação e reforço. Só um detalhe, tá? Esse podback que a gente faz aqui, normalmente está seguindo um fluxo, que é os professores que vêm aqui ministrar uma disciplina no final de semana, a gente traz um dia antes, certo? Do curso de engenharia diagnóstica que está acontecendo. Então, todo módulo, a gente conversa com os professores que estão aqui em Fortaleza. E essa disciplina de recuperação e reforço, eu ministrei nessa especialização. Então, estava faltando essa conversa sobre esse assunto. Falamos aqui sobre impermeabilização, falamos aqui sobre patologias nas instalações, falamos aqui sobre perícia judicial, sempre com pessoas que estavam aqui, que vieram para trazer um pouco de conhecimento para os alunos do IMBEC. Tá? E aí esse assunto, eu cheguei para o Anderson, a gente precisa conversar com esse assunto, né? E isso, como a gente trouxe aqui, né, lá em Portugal, e cara, não tem nome melhor para a gente conversar do que o Pado Júnior, porque esse cara tem experiência demais. Então foi assim, né, que aconteceu. Então hoje a gente está trazendo esse assunto que estava faltando. Pessoal que está fazendo a pós-graduação, eles acompanham muito esse conteúdo. Além disso, ele é muito divulgado. Ó, aqui, por exemplo, agora, nós estamos com 103 pessoas ao vivo. Nós estamos aqui com um auditório cheio assistindo a gente ao vivo aqui. E tem muito conteúdo, muita gente falando. Eu vou tentar trazer alguma coisa, alguma pergunta ou algum abraço que estão dando para vocês, tá? Mas é isso. Então, vou só trazer aqui. A gente vai falar sobre a ponte Ernestino Guimarães, a ciclovia Tim Maia. Essa ponte fica onde? Desculpa. Fica em Brasília. Brasília. Pode botar, a gente vai trocando a bola. Vai Ciclovia Eu só quero fazer só uma referência sua. Pode falar. Nós nos conhecemos, nós conhecemos num curso da Europa, lá na Universidade de Porto, exatamente sobre esse tema, certo? E lá é interessante. O pessoal da Europa está muito preocupado com o grande problema de degenerescência de obra, com desabamento, etc., que é o vínculo estrutural devido aos abalos sísmicos. Né? E também que a gente também tem aqui a umidade ascensional. Como perturba, isso é um dano, é uma degenerescência grande na construção civil quando tem isso. É uma anomalia. Quando tem essa umidade, nós tínhamos isso lá, passamos 2 dias dentro do laboratório, foi muito importante ver isso lá. E aqui nós temos isso também nas nossas construções aqui no Brasil. Como disse o doutor Humberto lá, sim, nós temos que ser mais exigentes mais exigentes nas aquisições das nossas obras. Porque o concreto em si, ele é um material muito novo. O concreto que eu falo é o concreto armado, é um material muito novo. Para você ter ideia, é trengita tardia.
tem 20 anos. Né? Tem 20 anos, então pode acontecer, está acontecendo um fenômeno no Porto do Pecém, que nós estamos investigando, inclusive com a turma da universidade, que é a tringita secundária, certo? Que a turma confunde secundária com tardia também, como é muito novo, existe aí uma certa nomenclatura de alguns autores, alguns profissionais. O significa o quê? Que o sulfato da natureza está atacando, ele está penetrando apenas, né, naquela região inicial ali do concreto. Né? A tringita ela vem de dentro para fora, através dos concreto massa, dependendo da temperatura que ela está. Só que a temperatura do concreto no Porto do Pecém chega a 65 graus, 70 graus, que é uma temperatura altíssima, inclusive da secagem de concreto, né? do calor de hidratação. E Sim. Tem no próprio mar, que a gente acreditava que seria praticamente desprezível, o sulfato e também as correntes. Está fazendo esse estudo, porque nos primeiros 10, 15 milímetros está dando alguns problemas daquelas fissuras em forma de quebra-cabeça, né? Aquelas muito idêntico à etrangita tardia. Então pode ser pode ser uma situação de etrangite secundária. Certo? Pado, onde é que tu está vendo isso? Então está vendo, a gente está estudando já a estrutura do Pecém de 20 anos. Certo? Aí por quê? Porque quando você, não é retração, quando você é muito parecido ou se confunde com retração, quando você faz a demolição e quebra, ela para ali nos primeiros 15 milímetros. Então ela não penetra, ela só ela fica ali com aquela formato de quebra-cabeça, certo? Então pode ser um fenômeno que esteja acontecendo aqui no Pecém, pode ser, mas ainda vai ser investigado. Depois eu coloco para você, até disponibilizar para todo o INBEC essa situação aí da universidade, sabe? O corpo humano, quando eu quero descobrir alguma doença, alguma patologia, a gente faz ensaios. O concreto, a turma acha que se olhar vai descobrir. Então é importante que a gente faça os laboratórios, os diagnósticos corretos para a gente poder fazer o real tratamento, certo? Vamos botar a ponte Ernestina Guimarães, que é importante, que tem umas... a gente selecionou algumas pontes legais aí. Agora vocês vão ver, pessoal, aí na tela de vocês, as imagens, tá, de algumas obras selecionadas, para a gente falar um pouquinho sobre elas. Eles vão trazer um pouco dos desafios, das soluções que foram executados. Qual o botão aqui? Vou tentar aqui apertando. A ponte Ernestina Guimarães é a ponte, é a única ponte, tá aqui, já estou passando por aqui. É a única ponte projetada, teve várias pontes projetadas pelo Niemeyer, até o N que me disse isso, o N Padilha. Um abraço para ele. Mas a única ponte no mundo construída com o projeto do Niemeyer foi essa em Brasília. Ela é muito famosa porque o Niemeyer quis colocar como se fosse uma gaivota pousando na água, certo? O que é que está acontecendo? Com o passar dos anos, ela começou a fazer uma deformação excessiva. Então, o que é que aconteceu? Teve algumas fissuras, certo? Isso aqui é a parte interna. Teve algumas fissuras de esforço cortante. Aí o calculista, que é de São Paulo, o Stuck, certo? Ele solicitou que nós fizéssemos, certo, um reforço com fibra de carbono. Foi 6.500 metros quadrados de fibra de carbono. Sendo que ele utilizou um reforço spike, que é a vassourinha, que é uma corda de fibra ligando um lado e outro. Eu vou passar aqui, que é um vídeo aqui, só para dar uma olhada. Ele nesse vídeo lateral, nessa área lateral aqui, certo? É um vídeo de drone que mostra na parte de maior deformação, né, do esforço cortante, a gente fez o reforço, certo, para poder colocar essa viga. Ela é de caixão perdido, essa viga nessa ponte, perdão, é de caixão perdido. Tá faltando a voz aqui, lascou. Ficou assim ou vocês fizeram alguma Não, vai mostrar no final. Aí o que aconteceu? O Stuck, ele solicitou o seguinte: Pado, como está tendo movimentação, só um minutinho. Como está tendo movimentação na ponte, que você não pode isolar a ponte, certo?
os carros passando, essa deformação, ela pode interferir, certo, na sua fixação da fibra de carbono. O que é que nós fizemos? Chamamos o pessoal da UFC, certo? Foi o Marcelo Eduardo Cabral, está aí, certo? E colocamos alguns medidores em vários pontos da ponte, né, os string gauges chamados, certo? Com um aquisitor de dados, certo? E passamos 28 horas monitorando a ponte, certo? Para verificar o nível de deformação. Foi feito pela UFC, também foi feito em outro local no mesmo dia pela UNB, a turma da UNB, certo? E foi verificado que nós solicitamos também, isso aí já tinha sido solicitado antes, para o fator veículo ser zero, ou seja, os veículos que passarem na ponte seria só carro pequeno, não teria nenhum veículo acima de 6 toneladas, acima de 4 toneladas. Então, praticamente a deformação é só térmica. Isso aí evitou um possível aditivo de trabalho noturno, porque seria feito tudo noturnamente e realmente pode se aplicar 7.000 metros quadrados de fibra de carbono noturnamente. Aqui é dentro do caixão. Certo? Já mostra o caixão. Aqui é a fibra de carbono, você faz um furo entre uma parede e outra e coloca uma corda, né? Ali tem um buraquinho da corda para injetar a resina e ela é tipo vassoura, por isso que é spiking, chamado, certo? Aí ela fica mais ou menos, aqui do lado é acabada, aqui é executada. Certo? Aqui é o projeto, perdão. Aí ela fica mais ou menos, deixa eu apertar aqui, nesse formato e a parte de dentro. São 3 caixões perdidos dessa maneira. No final, foi feita uma pintura, naturalmente que foi outra empresa, foi feita a pintura para cobrir as faixas, mas ela está liberada, certo? E ficou bem bonita essa ponte. Hoje já está passando caminhão, essa ponte, essa foto é simbólica, porque ela já está passando caminhão, né? E tem um caminhão betoneiro que deve ter aí umas 20 toneladas, 23 toneladas mais ou menos, certo? Pronto, é isso aí. A gente pode ir aí para algum comentário dessa. Eu vou trazer aqui alguns que estão fazendo, tá? Algumas perguntas. Né? Aqui nós temos. Vamos ver aqui. Algumas pessoas presentes. Aqui o Eduardo comentou grandes nomes da engenharia estrutural na área de recuperação e reforço. Abraço e parabéns. Fábio Anjos. Tá, bacana, o carinho pelo pai, muito lindo de se ver. A Luma também presente, seja incrível aprender com vocês. Então tem vários elogios aqui. Giovanni Barbosa, é um prazer assistir esses profissionais de excelência. Matheus Leone também, abraço a meus amigos. Matheus Leone estava com a gente também lá em Porto. Inclusive o Matheus Leone, abraço Matheus, né? Ele trabalha, eu acho, na Nova Cap, que é a empresa que nos contratou para fazer em Brasília. Ele é de Brasília, ele conhece bem essa obra aí, foi muito bacana. O Ezequiel Mesquita também, parabéns pela trajetória, pelo programa de hoje. O Ezequiel, ele é professor, né? E ele é da área do mestrado de recuperação lá da... Foi ele com foco nas obras antigas. Pronto. E ele tem um projeto muito bacana de monitoramento de corrosão, certo? O Ezequiel é fantástico aí, um cara muito bacana também. Bom, então, pessoal, se vocês quiserem fazer algumas perguntas, tá? Vocês podem ir perguntando aqui no chat. A gente vai continuar aqui apresentando mais algumas obras. E aí vocês podem perguntar e depois a gente vai trazendo algumas delas conforme possível. Posso ir adiante? Pode sim. Agora, Ciclovia Tim Maia. A Ciclovia Tim Maia é uma obra interessante. Enquanto ele bota aqui, eu vou falando aqui. Certo? É uma obra que, na realidade, quando licitou, praticamente ninguém quis. Porque... Oi, à vontade. Porque, antes de a gente passar para essa obra, o Matheus Leone, ele pediu só para... Nessa obra que você apresentou, falar um pouquinho sobre a questão da aplicação da fibra em si, nesta obra, que foi uma metodologia diferente da maioria das aplicações. Acho que está falando desse método da corda que você falou, não? O que acontece é o seguinte, o reforço do efeito cortante, certo? Ele pegou a parede, colocou, engastou uma fibra de um lado, uma fibra de outro e fez
a amarração de um lado para outro. No início seria parte com essa corda de fibra de carbono, certo? É uma novidade, não chega a ser negócio inédito no Brasil, mas eu acredito que não teve mais do que 4, 5 obras, certo? Então, você aplica uma corda de fibra de carbono atravessando a parede de concreto para amarrar um engastamento da fibra de um lado e um engastamento da fibra de outro. Essa vassoura, o forro, também que se chama, ficou tanto do lado interno quanto do lado externo, né? Não, o lado externo não teve, só teve o engastamento, só a fibra mesmo, certo? Aí teve nas paredes do meio dos caixões perdidos, certo? Aí o projeto. Na realidade, juntou os dois lados. Juntou os dois lados. Ele fez um sanduíche na parede interna do concreto, certo? Aí você coloca a resina, né? Ela endurece a fibra e você espalha a fibra em forma de vassoura. Por isso que o nome é chamado spike, né? Que na realidade é um reforço com corda de fibra de carbono. Então realmente foi isso que ele pediu para trazer, então. Certo. Pode falar sobre a ciclovia. A ciclovia Tim-Maia é interessante, né? Ela é bem conhecida porque é linda lá. Aí se você observar aqui, a parte de baixo, toda ela está sem sem o tramo do ciclista. Termina ali é São Conrado, certo? Essa parte, vou falar rápido, mas essa parte, ela foi a parte que teve deslizamento da encosta, atravessou a Niemeyer e derrubou, certo, os tramos. Também teve uma ação que ele fez um desaprumo nos pilares. Ou seja, os pilares teve que parte dele ser demolido e reconstruído e parte dele ter reforçado. E toda a estrutura do tramo foi recolocada, né? Isso aí foi feito um estudo com o pessoal do NPH, é uma obra interessante que ninguém queria fazer, a turma disse que tem uma, né? Até palavra do secretário daqui, Samuel Dias, um abraço. Ele fez eu acho que ele fez mestrado lá, estudou lá. Ele disse o seguinte: Pádua, essa obra ali da Niemeyer tinha uma azar danada. Todo mundo que vai lá está mal, né? Uma empresa muito grande de recuperação estrutural antiga que fez, certo? E ela acabou ficando uma empresa muito grande, fez, e os donos passaram por um processo muito complicado, né? Que acabou quebrando a empresa mas eles foram absolvidos, o pessoal da Concrejado. E foi feito um estudo com os profissionais do NPH, foi desenvolvido um projeto e foi licitado pela GeoRio. A GeoRio é um órgão público que é só do georreferência, da parte geotécnica, porque tem muito morro no Rio. E nós ganhamos, 2 empresas só participou, nós ganhamos praticamente com preço cheio, porque a outra botou para não entrar de jeito nenhum, certo? E nós acabamos ganhando a obra. Foi uma obra desafiadora porque esse tramo ele é pré-moldado protendido, só fazia em um canto no Rio de Janeiro, certo? E o Rio de Janeiro, essa estrutura da Niemeyer, ela é fechada para a turma fazer os esportes, né? O pessoal corre, faz ciclismo, e só poderia montar no domingo de madrugada. Começava a montar assim, 4 horas da manhã, tinha que entregar 8, 9 horas para a população. Então realmente foi muito complicado essa obra. Passar aqui para... Mas ficou jóia. Aqui foi o reforço dos pilares. Aqui já você percebe que tá, né, o dia está amanhecendo, já estamos colocando os tramos, certo? Para passar um pouquinho mais rápido aí. No final o resultado foi esse. Ficou lindo a Niemeyer. Essa parte, a parte do castelo, é a parte que deu foi parte do desabamento, certo? E lá em cima, não sei se dá para ver na foto, foi feito uns muros de contenção, porque se tiver deslizamento de encosta, ele fica retido, ou pelo menos ele dissipa a energia nesses muros para não atravessar a Niemeyer. Essa obra ficou muito bem feita, a gente fez antes do prazo, certo? E acabou gerando um contrato de manutenção de 3 anos da ciclovia. Por que manutenção? Porque alguns elementos são feitos de alumínio e lá tem um vandalismo muito grande. A turma pega, rouba, bota para vender em ferro velho, e a gente... Hoje nós estamos substituindo o alumínio roubado
né, para o material, um plástico mais resistente, que se você vê é praticamente igual, mas não tem valor comercial, não tem valor de mercado. Abraço ao doutor Lamarca. Abraço ao doutor Lamarca. Só para poder a gente ter a ideia, a Edro tem uma unidade no Rio de Janeiro, que nós fizemos muita obra no Rio, o túnel de Copacabana, o Porto da Nuclep, certo? Tem outro túnel lá no Santa Bárbara, agora eu não me recordo o nome. Tem muita obra no Rio. A gente fez obras em Niterói, no Porto. Tipo, como tem obras no Sul, né, São Paulo, fica mais perto. A gente tem uma unidade no Rio de Janeiro, que também é referência em recuperação. Tem muitas empresas antigas de recuperação que vivem lá. E tem muitos contatos bons, né? E a gente tem essa troca de experiência aí. Tem o Carlos Henrique também, que é muito bom. O Carlos Henrique tem rapaz, agora esqueci que é o. Esqueci o nome do menino agora, esqueci o nome do engenheiro, ele vai puxar minhas orelhas. Tá? Vamos para frente. Eu fiz só apresentações rápidas, né? Pode botar até o terceiro vídeo, que são algumas OAE que a gente já fez também. Obras de artes Quer especiais. falar alguma A coisa? Sandra Rodrigues colocou aqui, tá? Pai e irmão, que orgulho. É minha abraço, irmã. filho. Um abraço também para meu filho Pedro. Não sei se o Pedro também comentou, eu pulei. Tem muito, né? Muito Se tiver alguma pergunta, a gente responde, né? Se souber, claro. Carlos Yuri pediu para apresentar, se possível, alguma obra de Pernambuco. Vocês trouxeram alguma de Pernambuco? Não, de Pernambuco não. Pernambuco nós tivemos um contrato com o DE, nós fizemos 89 pontes, mas foi mais voltado para manutenção. Teve uma ponte muito complicada que foi em Pujuca, que lá foi realmente para recuperação. E eu não trouxe aqui, mas tem muita. Nós fizemos, porque tem alguns contratos de manutenção, de recuperação, são manutenções rápidas, mas com recuperações pontuais. E a gente, em Pernambuco, nós passamos até com a parceria de uma empresa chamada Costa, João Pedro, abraço, nós fizemos 89 obras de arte especial, manutenção de 89 obras de arte especial. Vou botar o coisa aqui. Aqui a recuperação do túnel Major Vaz, né? Dito pelo prefeito Eduardo Paes, foi o túnel melhor recuperado no Rio de Janeiro, que é o túnel de Copacabana. Também, por ser uma região muito de tráfego muito intenso, os trabalhos noturnos foram bem, né? Foram demais. Aqui a recuperação da ponte Orestes Quercia, lá em São Paulo, essa obra está em andamento, certo? Vou passar aqui do lado esquerdo, a EMAP, né? Tá ali o doutor Para fazendo investigação e uma cordoalha rompida, que isso aí é muito complexo. Aí eu vou dar uma resposta de advogado. Um abraço para nosso grande Maurício. Maurício, o homem da projeção. O Maurição está com a gente há muitos anos. Né? Aí também é muito difícil você trabalhar em porto, né? Não é que é difícil, mas tipo assim, você como executor de obra de recuperação, você sempre fica em segundo plano. A operação, ela manda. Então você não pode parar o porto, aqui o navio é tantos mil a hora, amigo. Se você parar durante tanto tempo, é mais caro que o seu contrato. Então, tem que executar. Aí a gente faz plataformas especiais, certo? Andaime suspenso, andaime de acesso. Nós fazemos a inspeção tátil, visual e sentimento, porque aqui são equipamentos suspensos, andaime suspenso, que a gente tem que colocar para poder ter acesso. Então, são elementos que tem que ter uma segurança, um acompanhamento de técnico de segurança e acompanhamento dos engenheiros. E obediência aos projetos. Tá, ali na ponta do vídeo aqui de cima, vamos nessa de cima aqui. Aqui é o Pier Place, que é uma balsa que dá suporte, é um flutuante que dá suporte à proteção das estacas metálicas. Ali é uma inspeção com esse equipamento que o doutor Paulo falou, que é com fly jeep, porque ele é adaptado para poder ter acesso à inspeção debaixo da ponte, né? Para você ter ideia, o tamanho do nosso container, aqui são obras que nós fizemos, certo? De recuperação.
Vai passar mais rápido. Aqui são alguns portos. Aqui do lado direito é o Porto de São Sebastião, lá em São Paulo, certo? Lá perto de Praia Grande, lindo a região, fantástica, foi uma obra da Transpetro, certo? Aqui do lado esquerdo é o Porto de Itaguaí, também com recuperação e reforço. Embaixo... Aqui é no Rio de Janeiro, né? Itaguaí no Rio de Janeiro. Embaixo é a Companhia Doca do Ceará, quem está fazendo reforço da plataforma, só foi feito um pedaço, né? O Joaquim Mota está fazendo o resto do projeto, que a gente fez a pior parte. E ali do lado esquerdo, direito embaixo, é o Porto de Barcarena. Essa obra foi um desafio, porque nós tínhamos 5 meses para entregar uma obra, certo? Que tinha que recuperar, que não é bicho sete cabeças, recuperar em 5 meses, porém, você subir 21 tramos e trocar 160 aparelhos de apoio em 3 meses, amigo, é complicado. Por que 3 meses? Porque os primeiros 40 dias do projeto. Os projetistas, né, a gente demora um pouco, mas acaba que tem até um videozinho aí que a gente... Volta lá, por favor. Volta aqui. Eu acho que é... Não. Só queria chamar a atenção na imagem, tá? Pronto. Que aqui nós temos algumas atividades acontecendo. Projeção de argamassa, limpeza. Aqui a limpeza do concreto. E aqui vem a questão da pressão que vocês falaram, né? Vocês podem, dependendo da pressão, você pode fazer a limpeza do concreto, vocês podem fazer a limpeza da armadura, vocês podem tirar uma camada do concreto. É hidrodemolição. O doutor Paro falou aí da pressão, mas a gente foi hidrodemolição. Tudo é a pressão, certo? Bem, aí é uma limpeza. A limpeza no concreto, né? O padrão, eu não me recordo, não sei se é SP9, não me recordo. Ele tem que ser com um equipamento de até 500 bar. A limpeza do aço para retirada da corrosão, ele tem que ser com 20 mil PSI. Certo? 20 mil PSI dá o quê? Dá em bar. 14,5. Pronto. Aí tem que fazer essa matemática, eu não faço rápido de cabeça, não, que eu estou sem calculadora. E a hidrodemolição, você tem que passar acima de 45 mil PSI. Certo? Ou seja, também, naturalmente, o equipamento muda. O bico, leque rotativo, né, que a turma chama também muda, e o treinamento muda, porque 45 mil é muita pressão. A gente tem esse equipamento, dá muito trabalho, faz muito tempo. Total dos operadores e proteções. Sim. É importante falar também o seguinte: a recuperação estrutural você tem que estar todo o tempo atento. Tem aquela situação, né? Tem gente que eu olho o erro principal da recuperação estrutural. A pessoa vai recuperar um pilar de um lado, do outro também não pode. Né? Isso acontece muito. Ainda tem gente que bota foto vendendo esse serviço. Aí o leigo não sabe, mas eu fico olhando, a ver aqui, acolá, eu me sensibilizo, dou um toque, pelo amor de Deus. Aí você tem o colapso progressivo, distribui a carga, afaste o serviço para um pilar que não tem, né, envolvência com esse esforço, certo? Agora... Deixa eu falar só. Pode falar. Ainda há pouco, no começo, eu falei que a gente, como engenheiro, que trabalha nessa área de estrutura de modo geral, a gente tem que ter a sensibilidade da grandeza. Nós tivemos, há uns 5 anos atrás, o desabamento aqui do edifício André. E 6 pavimentos. Então, não estou falando quem fez, quem deixou de fazer. Uma pessoa que trabalha na nossa área, como a gente, tem que olhar, chegar, dar um prédio daquele, uma estrutura debilitada. Então, olha para cima, primeiro sentimento, que nem a gente, eu vou pegar 2 metros, eu já sei o que são 2 metros, temperatura de 25 graus, eu já sei o que é velocidade, mas a sensibilidade das minhas grandezas, que são torção, cisalhamento, flexão, e essas forças que provocam essas deformações, a gente tem que olhar e estimar. Ali no edifício, André, como é um prédio que tinha para mais de 40 anos, são prédios, pilares a cada 5 metros. Então, cada pilar daquele era responsável, 5 vezes 5, 25. Se eu considerar 800 quilos, um pouco exagerado, por metro quadrado, dá 20 mil quilos por pavimento, vezes 7, 120 toneladas cada pilar. Puxa, esse pilar está recebendo 120 toneladas. Não toque
procure um projeto de Escoramento. implantação de escoramento mais sério possível. Nós temos que acabar com essas coisas. Há uma semana passada teve um desabamento da igreja. Recife. Quem é o culpado? Não sei agora, mas foi colocado vários, já um acréscimo, ventania, então não se sabe, mas tem que correr atrás. Por quê? Então, para nós que trabalhamos com deformações e preocupação com as ações que vêm da natureza, ou que a gente mesmo pode botar acréscimo de cargas, nós temos que ter essa preocupação. Já teve alguns prédios, teve um prédio que eu fui visitar, que eu só saí de lá quando foi escorar. Tem que escorar, né? Tem que escorar. Eu só saio daqui depois de escorar. Senão eu vou registrar de imediato que isso aqui está num nível de tendência de desabamento muito grande. Eu já Porque a gente tem que fazer isso. Eu já fiz. A responsabilidade nossa fica civil muito e criminal. aderida àquele problema que não é nosso. Mas a gente, como profissional da engenharia, eu estava com um problema de um pólipo nasal. Eu cheguei ao médico, amigo, quanto é que eu vou gastar para me fazer minha operação? E como é que é essa operação? O médico de prontidão, parabéns, disse, você vai gastar aí 25 a 30 mil reais com médico, anestesia, hospital e tudo. Isso aí, 8 dias você está. Bom, uma pessoa que trabalha com essa afirmação é muito forte dentro da profissão dele. No mesmo dia, na mesma hora, ele perguntou, rapaz, já que a gente está falando em nossas profissões, eu tenho um projeto de uma casa de 400 metros quadrados que eu estou pensando em fazer. Eu já fiz todos os projetos. Quantos sacos de cimento você acha que eu vou gastar? Amigo, se eu ficasse calado, ia me dizer, rapaz, tu vai gastar em torno de 3 sacos por metro quadrado. Vai gastar 1.200. Na mesma hora ele puxou a cadernetinha. Quantos meses eu faço? Quantos eu vou fazer isso? E depois eu fiquei falando com ele, quando tua casa terminar, que eu estou vendo teu projeto aqui, tu faz uma aplicação de uma barreira nos teus revestimentos externos, mecânico, faça um uso de um hidrorrepelente, base siloxano. E, meu amigo, tem um projeto que você deixou de fazer, o projeto de impermeabilização. Esse projeto tu vai evitar que tu, quando chegar na tua casa, tem uns vulcãozinhos saindo das paredes, que é exatamente a umidade ascensional. E, padre, eu acho que eu vou conversar com os outros 3 médicos que eles vão fazer também no mesmo condomínio. O doutor Para trocou a operação pela consultoria. Então, você vai ser meu consultor. Vamos conversar. Tem uma coisa, porque... Aí eu estou dizendo isso, que é importante você exigir que aquele negócio que eu falei do coco, do coco bambu, certo? Que é plantado lá, o bambu chinês, que ele se prepara, a gente tem que se preparar com projetos, especificações, procedimentos de execução, os projetos com orientação de profissionais. Você não pode entregar um serviço seu de engenharia o cara que ainda não tem experiência, não é que ele seja ruim. Você não vai entregar um coração para um cara também que começou a se formou-se agora, né? Então tem que misturar a experiência com equipamento, tudo. A engenharia é do mesmo jeito. Nós não podemos fugir disso, né? Pois tá bom, né? Voltando aqui, o doutor Para fala e teve um gancho da fala que ele falou que é importante só comentar. Você entrega um equipamento de alto poder de demolição a um cidadão que não tem o estudo que tem que ser. No mínimo, ele tem que ter um treinamento. É muito importante porque hoje você tem rompedores pneumáticos, rompedor elétrico, 5 kg, 10 kg, 11 kg, e você vai demolir um pilar que já está com colapsado não, em pré-colapso ali, com anomalias, manifestações patológicas. Então você está entregando uma ferramenta de alto poder de destruição na mão de uma pessoa que não estudou. Então é fundamental que um engenheiro habilitado com experiência acompanhe o serviço, porque senão, se deixar na mão de um doido, ele vai pegar e botar aquele prédio para baixo. E quando o prédio entra em equilíbrio pós-crítico, amiguinho, é só mandar correr.
Não é praticamente irrecuperável. É difícil acontecer isso, mas acontece. O concreto armado, ele primeiro se acomoda, né, que ele dá um estalo, tá, aí já está rompendo aço em todo canto e tal, ele se acomoda. A gente chama isso de equilíbrio pós-crítico de carga. Aí por isso que quando cai muito, quando cai alguns prédios, pouca gente morre os teimosos, e que não acreditaram, e morre os colegas que estão tentando recuperar, como aconteceu no caso do Versalhes, que morreu foi o operário. Lá no edifício Areia Branca, morreu oito profissionais, Areia Branca em Recife. 8 profissionais que trabalhavam para uma empresa, que até conheço os meninos lá, trabalhavam para uma empresa que estava tentando recuperar. Primeiro ele dá um estalo, entra equilíbrio para de carga para depois ele ir embora. Ele desabar. Mas ele desaba do minuto para o outro, aí essa conta é muito difícil. Pode desabar imediato, mas pode esperar um pouco. Se você observar as histórias dos colapsos de prédio ou de concreto armado, ele primeiro se acomoda para depois cair, né? E é importante, eu não vou falar o que é que aconteceu nos outros edifícios, mas é importante você dar treinamento para o seu pessoal, porque as ferramentas são alto poder destrutivo. São ferramentas de impacto pesado, entendeu? Até a maneira de fazer a demolição tem que ter o grau de inclinação para não ir o esforço para dentro do concreto, para não criar microfissura interna e tensões axiais diferentes dentro do concreto, né? Que pode ser, mesmo se não der problema nenhum de esforço, futuramente vai ser uma penetração de algum agente deletério, certo? Então é importante falar isso. Mas eu vou falar um pouquinho. Queria que tu mostrasse lá no Pará, o macaqueamento da estrutura. Aqui, tem alguma pergunta, alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Deixa eu falar do Pará, a gente vai para as perguntas aqui, ó. Que aqui é bem legal esse vídeo, que foi o menino que fez. Aqui é a propagandazinha da Edra, que a gente está fazendo propaganda de graça aqui na Embec, graças a Deus, né? Aqui é a ponte 1 do Pará, nós tivemos um desafio, são 21 tramos. Primeiro fizemos a montagem da acessibilidade, né? Andar em suspenso para ter acesso. Fizemos a marcação na viga travessa, certo? Porque fizemos um furo, essa viga tinha mais ou menos 1,10 m, entre 98 a 1,10 m. Fizemos o isolamento total dos tramos, né? Por quê? Porque o tramo, com o passar do tempo, ele acaba engastando no tramo vizinho ou então na lateral, certo? Aí o revestimento da placa, aí foi a colocação da placa dos consoles metálicos. E esse console a gente atravessou de um lado e de outro, fez um sanduíche do console e fizemos um atirantamento com barra de vidade, ou seja, fizemos um macaqueamento por atrito. Certo? O console, ó, aí colocamos os 8 macacos hidráulicos em cima de uma unidade hidráulica e começamos a levantar a estrutura. Fizemos isso em 3 meses, em 21 de apoio. Observa que ele está levantando, certo? Basta levantar um pouquinho, descolar. Observa aqui ele está. Esse macaco aí, pelo tamanho, é de 75 a 50 toneladas, certo? Aí tiramos o aparelho antigo, fazemos o jateamento da peça, porque tem muita sujeira, certo? Isso aí é só um grout para fazer um grout de secagem ultra rápida para fazer uma regularização de superfície, porque pode ser que o substrato, depois da limpeza, fique rugoso. Colocamos um novo aparelho de apoio e baixamos a ponte, certo? Isso aí é um serviço tradicional de troca de aparelho de apoio. A diferença é porque fizemos com o console, certo? Que foi reaproveitado em todos os 22, as 22 vigas travessa. São 21 tramos, são 22 vigas travessa. Aí depois foi feita a junta, né? A recuperação da junta de dilatação, certo? O reforço. Os lábios poliméricos. A limpeza da estrutura, isso aí é um hidrojato comum, só para limpeza, uma proteção por barreira, certo? E aí ficou o tamanho da ponte. Essa obra foi 5 meses. Depois ficou linda a ponte, ficou bem bonitinha aí. Esse é o Porto de Barcarena, no Pará. Lá não tem muita estrutura, então a gente teve que levar tudo daqui do nosso estado mesmo para poder... Aí o time bicampeão aí que é... Marcão, um abraço, Marcão. E é bom porque essa turma já está com a gente há muitos anos, sabe?
Pronto, aí terminou a apresentação dessas obras aí. Vamos para frente. Vamos, o que é que está de pergunta aí, Vitor? Na verdade, falta algum? Tem aqui Porto. Não, tem mais obra aí. Eu estou falando Sim, só de sim. pergunta, que cada uma a gente para aí. De pergunta, nós temos o seguinte. Bárbara Assunção, é uma pergunta bem específica. Gostaria de saber qual o valor máximo aceitável com AA com distorção. Poderia falar um pouco sobre elementos com indícios de reação expansiva? Acho que teve alguma apresentação que você falou sobre isso. Então, essa pergunta. Você quer fazer algum comentário sobre isso? Cara, tu pode aí. Repita aí, eu não entendi. Massa expansiva ou... reação expansiva. Eu gostaria de saber qual o valor máximo aceitável e se poderia falar um pouco sobre os elementos com indícios de reação expansiva. Acho que eu quis perguntar o seguinte: quando você vê um elemento fissurado, né, o que pode indicar que aquilo ali foi uma reação expansiva? Eu imagino que seja. Pode reação expansiva, pode ser a reação de álcali agregado, que o efegita tardia. Efegita tardia. Aquela história que falou, né? Ela está servindo aí. Então falou, né? Aquela manifestação pode ser vários problemas e algumas vezes a manifestação é muito parecida e aí vem a história dos ensaios que você comentou, né? Que é uma variação muito grande. Por exemplo, isso também depende também do tamanho do elemento estrutural. Certo? Existe até tem um banho de sulfato numa fundação, pode acontecer que seria anomalias que foi provocado por agentes estranhos. E são muito específicos cada ataque desse. O Bruno perguntou o seguinte: para os aparelhos de apoio com deficiência de contato, qual a melhor metodologia a ser adotada? Bem, aparelho de apoio tem que ser trocado. Tem uma determinada norma, você vê as deformações dele e tem trocado. Em geral, um aparelho de apoio troca em cada 40 anos, a vida é muito longa. Depende muito da movimentação do tráfego, né? Mas em média 40 anos que eles trocam nas pontes brasileiras. E vou trazer aqui mais uma antes de a gente continuar, do Arthur. Qual a manifestação patológica mais comum nas obras de recuperação em áreas portuárias? O que vocês encontram mais? Como o Padre Júnior falou, as áreas portuárias é muito complexo, porque nós estamos trabalhando dentro de um ambiente que é muito insalubre, que é muito agressivo, agressividade. Além dos ventos, dos respingos de mar, das névoas marinhas, também tem algumas estruturas que não têm as proteções de barreira, porque hoje não se pode dizer assim, o concreto é aparente. Tem que ter uma proteção de barreira, tem que ter um hidrofugante, um siloxano para passar, porque para isso já foi tempo. Não existe, porque existe a carbonatação, existe o concreto, existe o cloreto, que ele se deposita lá. E na hora que ele pula do mar, vamos dizer assim, ou da névoa marinha, bota lá, quando ele se cristaliza, ele fica aquele pontinho lá, microscópio, quando ele se cristaliza, ele aumenta. Ele aumenta o tamanho. Quando ele aumenta o tamanho, ele aumenta com uma tensão de expansão maior do que a do concreto. Aí vem outro irmão dele, se coloca lá, vem outro. Então forma-se um pit de corrosão. Isso é muito característico. Deixa eu responder essa pergunta. E aí tem outros fatores que é muito longo. Tem que levar laboratório, tem que levar profissionais, tem que trazer amostra, tem que fazer ensaio destrutivo, não destrutivo, tem que fazer muita coisa para definir os projetos de recuperação e reforço de cada... O diagnóstico correto, ele é um pouco difícil, tem que ser feito por profissionais de extrema gabarito, né, de extrema competência, com mega experiência, mas sem sombra de dúvida, o cloreto em áreas portuárias, certo, é o que talvez dê as maiores manifestações patológicas são por conta dos cloretos, certo? Que é importante falar uma coisa seguinte. Inclusive foi até assunto de discussão com uma gerenciadora minha, e eu não posso, né, eu respeito muito a opinião profissional, eu também não gosto de falar as experiências da gente e o porquê, eu só digo que acontece.
Porque se eu falo por quê, eu pego 25 anos de experiência, de estudo, disso, aquilo, outro, e estou dando de mão beijada para alguém que está ali não acreditando na minha palavra imediata. Conforme for a conversa, então eu vou dizer aqui uma dica, né, digamos assim, que quando você faz recuperação em áreas portuárias de maré água salgada, né? Porque tem áreas portuárias, por exemplo, aqui é água doce, né? Que é Porto de Barcarena, que era água no Pará, mas água portuária, você faz o apicoamento, chega no aço, no elemento estrutural deteriorado ali, você tira a deterioração, chega no aço, que ele tá. Por mais que você limpe e lave, ainda vai ficar com pontos de cloreto. Se você tira, limpa o aço todo, pode ser por abrasivo, hidrojateamento, uma limpeza a laser, certo? Ainda ele fica a olho nu, ele fica extremamente limpo. Só que microscopicamente ele ainda fica com um ponto de cloreto. Aí, se você colocar inibidor de corrosão à base cimentícia, o que é que vai acontecer? O cloreto cristaliza, certo? Ele expande e ele vai sair de dentro para fora. E isso a turma faz muito esse erro. Mas hoje o zinco, a gente tem algumas normas internacionais que está sendo proibido utilizar zinco por conta do meio ambiente, certo? Então você tem que estudar uma proteção catódica de uma maneira diferente, utilizar um anode de sacrifício de alumina, de índio, tem vários outros materiais. Porém, se utilizar, que hoje a indústria ela está muito voltada para o inibidor de corrosão, a base de cimento. Se for em área portuária, amigo, futuramente vai aparecer uma explorescência de corrosão naquele ponto. Eu falei isso para uma empresa que foi até gerenciadora, aí a pessoa, né, eu fiquei até meio assim, que a pessoa, olha, faça um mapeamento, monitoramento, onde é que você fez, onde é que fez isso. Eu já sabia tudo isso que ia acontecer. Cheguei, não, faça o seguinte, o projeto não é seu, escreva se você não, vamos fazer, pronto, foi feito, eu vou fazer assim desse lado e assim desse. Onde eu disse que ia dar, deu. Certo? Então, o cloreto ele aparece de forma invisível. Ali você olha, quando ele ataca o aço, ele não perde as camadas passadoras, ele não enche, ele ataca com mordida. Então, ele é mais perigoso. Um pequeno pedaço. Se fosse mordida de peixe. Mordida de peixe, é um pequeno pedaço. Então, ele tira um pedaço do aço. Então, você olha o aço com aquela fatia corroída ali, ou seja, é diferente da carbonatação, que é a mais comum, né, aí que corrosão. Da corrosão por oxidação. Você sai perdendo as camadas passivadoras. Aí você limpa e o ferro vai afinando de uma maneira muito lenta. Cloreto não, é mais rápido. Então, com certeza, essa pergunta é perigoso. Mas é difícil responder, porque eu sempre digo, cada caso é um caso. A gente começou em recuperação fazendo o estudo das anomalias, o porquê teve aquela manifestação patológica. Por que aconteceu isso? Pode ser bacteriológica, pode ser por carbonatação, pode ser por cloreto, tem diversas situações, né, reação química de alguma coisa, o próprio agente, o próprio agregado que já veio sujo na sua concepção, então teve agente interno dentro de execução. Então a gente tem que estudar o porquê, para depois dar o diagnóstico correto. Certo? E colocar laboratórios profissionais da área, porque você sabe que o concreto avançou tanto que tem um calculista, tem um executor, tem um patologista. Então, muitos profissionais agora que tem que tomar conta que os doentes agora, a doença é grande. Quando a gente envelhece, eu vou envelhecendo, eu vou aumentando minha gordura, a gente vai aparecendo efeitos de segunda ordem também na gente. Aí começa a doer nossas juntas, nossas articulações, começa a andar mais com a perna torta. A mesma coisa são nossas condições. Então a gente tem que ter cuidado, porque senão vem como eu costumo sempre dizer, igual eu disse, essas degenerescências, mexer com a gente, mexer com nossos prédios, nossas casas. E por falar de investigação da estrutura, a Ponte dos Ingleses é um caso clássico. A Ponte dos Ingleses é um cartão postal de Fortaleza, né? Que a gente teve a sorte de recuperar. Só que
E parabéns a todos os profissionais que se envolvem com concreto aqui. Eu ainda vou... como... Ainda vou dar os parabéns no final, mas deixa eu explicar para vocês aqui. Da universidade. Ponte dos Ingleses. Isso aí é uma foto de 1921. Ela tem mais de 100 anos. Foi montada essa estrutura para cravar as estacas da Ponte dos Ingleses, certo? Ou seja, faz muitos anos. Esse concreto tem mais de 100 anos, certo? Bem, não se tem um projeto da ponte, ela foi feita, a recuperação em 1900, ela nunca foi terminada, certo? Ela nunca foi terminada, pode continuar a ver, tem algum... Não, pode sim. Pronto. Ela... que foi? Ah, tá. Certo. Ela nunca foi terminada, ela foi abandonada, nunca teve o término da sua construção, ou seja, ela nunca teve finalidade para a qual ela se dispôs. Ela foi feita para um porto para receber os vagões e os trilhos que estavam mais pesados vindo da Inglaterra, e ela nunca foi terminada. Isso aí foi uma fotoacervo aí do Joaquim Mota, eu agradeço muito a ele, que ele foi crucial nessa coisa. Em 1994, né, o pessoal da Ingesata entregou essa obra que acabou virando um cartão postal. Ela foi o projeto do Fausto Nilo e do Delberg, certo? Aí, com a utilização, foi aquele estouro da Praia de Iracema, todo mundo utilizou, certo? Fizeram o assoalho de madeira e tal, era bem legal lá, a ponte bem bacana. Com o passar de 20 anos, ela ficou desse jeito aí, né? O abandono do poder público, roubaram praticamente tudo, amigo. Não tinha madeira lá praticamente. Tá desse jeito e tombada aí 20 anos, né, exposto à ação da maresia, da corrosão, do intemperismo, certo? Da ação dos elementos deletérios que vem com o decorrer do tempo aí. Bem, como vamos recuperar? Qual é a resistência do concreto? O que é que eu tenho que fazer para poder iniciar o processo de corrosão? Chamaram-se arquiteto, o Delberg, o Fausto Nilo. O Delberg falou bastante com a gente, certo? É o seguinte, eu quero aumentar a seção 25 centímetros de cada lado. Então ele aumentou a área da ponte, certo? Do tabuleiro. Aí o que aconteceu? Começou a ser feita uma investigação. Então nós fizemos, aí eu queria agradecer ao Eduardo Cabral, ao Joaquim Mota, ao Luciano Cipião, nós fizemos ao Gerardo Santos, né? Gerardo Santos hoje está bem debilitado, né? Mas ele participou desse estudo, foi feita uma comissão técnica, certo? Com a turma da universidade, alguns profissionais renomados, para fazer o estudo. Todos os estudos foi feito mais de 3 vezes. Por quê? Porque como é que eu posso falar? Os resultados foram tão impressionantes que a gente não estava acreditando. Para você ter ideia, o concreto foi inicialmente concedido com 10 MPa, 15 MPa, estava dando 45 depois de 100 anos. Certo? Não, peraí. Se há 100 anos está dando 15 MPa, a gente sabe que existe um crescimento, mas não chega a ser desse jeito. Tá ali até a foto do Eduardo, nós fizemos, né, alguns ensaios, retiramos corpo de prova, fizemos toda a situação, né, bem direitinho, estudo geotécnico, certo? Georreferenciamento também, e fizemos uma prova de carga. Foi feita colocando 5 toneladas a cada 10 minutos. Então ele rompeu. Na realidade, ele não chegou a romper. Os elementos de apoio lateral que estava a viga de sustentação, a tração foi tão forte, a sustentação do meio, do pilar do meio, que levantou os apoios lateral. E rompeu com mais de 100 toneladas. Certo? Ou seja, tem um eixo de 5 pilares. Se o pilar, no mínimo, aguenta 100 toneladas, vamos fazer o cálculo só com 60. Pode botar o peso que for na ponte, sem recuperar, já aguenta. Só que a gente sabe que se não recuperar, os agentes deletérios aumenta e diminui a vida útil e aumenta a velocidade da corrosão, o tempo de vida. Aí outra coisa que ficou conhecido, né? O que derrubou aqueles tramos lá na ciclovia foi a onda de 100 anos. A cada 100 anos existe um estudo que vem uma onda, e tem um vídeo bem famoso, né? Essa foto do vídeo, que ele vem e cobre a ponte inteira. Tudo da ponte foi calculado,
para essa onda de 100 anos. Foi calculado uma lâmina d'água, primeiro que não vai ter mais madeira, tudo é no concreto. E foi calculado uma lâmina d'água de 30 centímetros, né? Essa onda de 100 anos vir, Fortaleza afunda, porque realmente foi muito, né? Foi muito cálculo, muito estudo, muito ensaio em cima dessa ponte. Nós fizemos várias inspeções visuais, aí tá o Joaquim, tá o Dr. Pada, tá o Luciano, tá o próprio Surati, que é o... aí foi desenvolvido o projeto pelo escritório do Alcântara Mota, projeto completo, certo? E a parte que coube à prefeitura na época era fazer só a recuperação da infraestrutura. E o lajão e o resto da ponte seria do governo. Na época existia uma... Né, quando a política se envolve em engenharia é muito ruim, né? Mas na época a prefeitura fez a recuperação, certos elementos estruturais visíveis, e a parte do tabuleiro e da execução, o Ministério Público solicitou para o Estado fazer. E o Estado, por sua vez, ele não conseguiu completar por algum motivo, dinheiro, alguma coisa, acabou sendo chato, porque a briga surgiu um laudo em real. Certo? Surgiu um laudo em real. Aí acabou que essa obra voltou para a prefeitura e a gente já tinha um contrato de recuperação na prefeitura. A prefeitura convidou a gente para fazer a segunda parte da ponte, né? Essa é a primeira parte, certo? Observa que ela está bem, né? Foi feito, inclusive foi usado ano de sacrifício nela praticamente toda, né? Que é aquela da Vector Corrosion, certo? Aqui é um videozinho que mostra a quantidade de gente recuperando. Ela não tem peso, era só o peso próprio, então você poderia, né, trabalhar nela praticamente toda. Certo? Passar um pouco mais rápido. Aí já ela pronta, né? A parte da recuperação em si, o alargamento, a gente elevou o nível do tabuleiro por causa da ponta onda dos 100 anos e alargou a lateral da viga travessa para aumentar a área útil do tabuleiro. Certo? E naturalmente que já existe vandalismo, está cheio de pinchação, cheio de coisa, ela não está nem entregue ainda. Bem, aí já é a segunda fase da obra, né? Nós fizemos as vigas pré-moldadas protendidas na TIA, colocamos no local, depois fizemos o concreto e por cima ainda teve uma camada de 15 centímetros, 10 centímetros de concreto leve, certo? E todos as argamassas e concretos utilizados para essa obra, elas foram desenvolvidas pela universidade. O Joaquim Mota solicitou, Universidade Federal do Ceará. O Joaquim Mota solicitou que essa parte do concreto ia ficar com 10 a 12 centímetros de espessura para poder dar o cobrimento de norma. O que é que nós fizemos? Nós tivemos que fazer uma galvanização a quente no aço, certo? E desenvolver praticamente uma argamassa bem fechadinha, quase polimérica, para poder dar 25 anos de proteção no mínimo contra a carbonatação chegar no aço, o cobrimento que ficou. Foi muito complicado fazer esse concreto, só que ele imita, certo, a madeira que era antiga. Né? E no final da ponte, dá para ver aqui na ponta, certo, o Delbeck solicitou, não, tira o concreto, já está até pronto, tira esse guarda-corpo e coloca vidro para a gente poder observar a ponte longe. Mas o mais trabalhoso foi a estátua, né, que ficou aqui a foto da ponte pronta, ficou linda, né? E aqui é uma imagenzinha que esse vídeo, ele é da própria prefeitura, né? Essa escultura aí, ela dá um trabalho danado, mas realmente faz a diferença. Isso é um biruta, né? Ela se move com o vento, né? A parte legal da ponte é porque sempre tinha muito golfinho de manhã, teve tartaruga. É fantástico trabalhar nessa cidade aqui, é maravilhoso. Novo piso aí ficou tão bonita que parece maquete. Esses elementos de quiosque, essas coisas, foi feito por uma empresa terceirizada. Aliás, foi feito por uma empresa que ganhou direto, a gente só fez a parte da estrutura. Os quiosques foi feito pela OK Engenharia. Abraço aí aos amigos da OK também. Aí observe que no final é um vídeo. Essa ponte é fantástica. A reabertura, né? Na inauguração, a reabertura foi feita agora no dia... Só uma dúvida, a decisão de não continuar nos outros pilares foi uma decisão mais
política, econômica, ou foi engenharia? Não, não existia continuidade dos outros pilares. O que o arquiteto diz, pode deixar aí que a gente vai ver a degradação com o passar dos tempos. Né? Nós fizemos exatamente até a parte que estava feita em 1994, sendo que o que foi substituída foi, antes era um assoalho de madeira, foi feito concreto, naturalmente aumentou a carga. E foi feito também com o estudo da onda de 100 anos, e aumentou a laje do tabuleiro. Então, tudo isso subiu o nível para poder. A decisão de subir o nível foi da engenharia, os 25 centímetros. Por quê? Porque se você colocasse mais 25 centímetros de lâmina d'água, certo? Não dava certo. Foi feito um estudo hidrológico da universidade. Esse estudo hidrológico ele foi bem robusto, bem caro. Foi descoberto o seguinte, que se não fizesse nada, deixasse o nível, ia ter uma lâmina d'água de 55 centímetros. Aí só foi para 30 centímetros a lâmina d'água, ou seja, aumentaria o peso absurdamente. Então subiu o nível da laje tabuleiro e aumentou por conta dos arquitetos. Entendi. Aí ficou bem. E tudo isso a gente descobriu sem saber absolutamente nada da ponte. Foi descoberto tudo. Foi feito estudo do aço, estudo do concreto, a resistência, a probabilidade de corrosão, a carbonatação, né, a resistividade, cloreto, penetração em cloreto, o geotécnico, certo? O hidrológico, o hidrodinâmico, o estudo hidrodinâmico, perdão. O estudo hidrodinâmico, que foi o Osni da universidade, certo? Só esse estudo ele foi bem robusto, um pouco caro, ele ficou realmente... Todos os acervos da ponte é um trabalho bem legal, E agora nós temos esse projeto SB, que é importante. Tem uns projetos executados, exatamente. O que foi feito, né? Para deixar para a manutenção no decorrer do tempo. Né? Verdade. Tinha uma outra pergunta aqui, mas você já respondeu, que seriam os principais ensaios que vocês realizam. Você comentou agora sobre essa obra, você acaba comentando aí os principais ensaios que, inclusive, foram feitos nessa do Porto de Pecém. E aí, só dar uma ênfase, uma coisa que vocês falaram, é que para fazer uma recuperação estrutural, né, na verdade, você não é saber como executa uma recuperação, é saber o que causou, o diagnóstico, os estudos, os ensaios, é isso que vai dizer o que tem que fazer. Não é demolir, passar uma proteção na barra e fechar novamente. E por isso vocês colocaram isso aqui muito bem, o diagnóstico, os estudos, para que cada caso acaba sendo um caso, né? E isso a gente está vendo aqui, cada projeto de vocês é um projeto diferente, uma solução diferente, uma execução diferente, um desafio diferente. E a gente sempre utiliza a turma da universidade. Por quê? Primeiro, para ter uma troca de conhecimento e informação, que eles sempre estão procurando, estudando e tal, e a gente também está em mercado, a gente leva algumas coisas que a gente vê e traz aquilo que a gente não conhece. Então tem essa troca de informação, mas é importante porque você cria um vínculo muito legal e os laboratórios das universidades, isso não é só pela UFC, da UNB, da UFRJ, todos os campos que a gente procura, as estruturas de laboratório, elas são bem, né, o que é que está acontecendo. Futuramente eu posso ter algum problema de alguma obra. Eu tenho todo o meu acervo, meu laboratório, meu material, certo? Feito com a turma da universidade ou IPT, acho que só teve 2 ou 3 que teve do IPT, porque os equipamentos eles são calibrados. E tem as coisas de calibração. A gente tem equipamento de ensaio, equipamento de esclerometria, mas eu não uso meus equipamentos. Eu uso com o meu conhecimento próprio. Mas para o projeto, eu sempre chamo a turma da universidade. Por quê? Porque tem uns equipamentos calibrados. Isso é importante também, que a gente sabe que Estou ficando sem voz. Você falou uma palavra importante aqui que eu vou dar ênfase. Projeto. O projeto de recuperação. Né? Que às vezes a pessoa não conhece que para você fazer uma obra dessa, você justamente tem o diagnóstico, tem o projeto e aí sim vem a execução. E se não houver essa parceria, né, com a universidade, você acaba se responsabilizando por algo que não é sua responsabilidade. Se você chega executando algo que não tem diagnóstico de projeto,
você está totalmente responsável. O diagnóstico é seu, o projeto é seu, a execução é sua. Exatamente. A engenharia diagnóstica é indispensável. Quanto mais profissional envolver, a troca de conhecimento é bacana. E é uma equipe multidisciplinar, uma pessoa não sabe tudo, é uma junta médica, é uma junta de engenheiro que vai definir uma. Né, Muito boa essa visão. Muito interessante. É. A gente tem mais. Tem mais uma obra aqui. Certo. Se vocês quiserem trazer também, a gente está. Já está passando nosso horário, né? Que Rapaz, os meninos já estão todo mundo com raiva da gente, que a gente fala demais. Estou ficando sem voz já. Um recorde aqui de audiência. De tempo. Não, de audiência e de comentários. Está sendo bem interessante. Então, podem ficar tranquilos. A gente tem aqui o Porto do Pecém. É importante. É muito importante trazer também. O Porto do Pecém foi. Pode botar, por favor. Já está aí. Deixa eu beber uma água, eu estou ficando sem voz. O desafio do Porto do Pecém, pessoal, é o seguinte: a estrutura ela foi inicialmente projetada para 50 anos, então teve que aumentar a vida útil para 75. Quem solicitou foi um dos sócios. Hoje o Porto do Pecém é do Estado, mas 30% pertence a Rotterdam, né, uma estrutura holandesa, né, que toma conta de alguns portos pelo mundo. Então ela, na parte do contrato, eu queria estender a vida útil do porto de 50 para 75 anos. Então foi feito um estudo e foi feito foi uma tecnologia de noite de sacrifício. Ela não é tão nova, mas ela é exclusiva de uma empresa, que é a Vector Corrosion, que faz isso em todo mundo. Então a patente é dela, a gente teve que... Que é um sistema supervisório. É um sistema. Na realidade, o agente deletério chega no lugar de fazer a reação, porque corrosão é eletroquímica, né? Existe diferença potencial. Fazer a reação, obrigado. Fazer a reação com o aço, ele procura, através de uma eletronegatividade maior, fazer com o elemento ali de sacrifício, certo? Então a gente vai ver direitinho aqui, que é bem legal aqui a apresentação. Eu cheguei no Porto do Pecém, minha primeira aula foi esse lado esquerdo. Um rebocador errou o porto e bateu a ponta ao que fez o estrago que fez no pilar, certo? Aí, só à vontade, à vontade. Que foi interessante que você falou que o motivo da obra foi aumentar a vida útil. A vida útil. Já tinha problema. As pessoas têm a ideia de que um serviço de uma estrutura de recuperação estrutural está ligado a uma manifestação, a um problema. Na verdade, às vezes não é isso, né? É a mudança de uso, é uma mudança nesse caso, para aumentar a vida útil. Então, é importante. Aqui tem algumas fotos da parte da recuperação em si, certo? Mas é melhor apresentar o vídeo, porque o vídeo ele dá a sequência toda. Esse trabalho a gente tem que colocar o ano de sacrifício abaixo da linha da menor maré. Ou seja, então a gente trabalha com mergulhadores, né? Tá aí a foto. Ultra alta pressão, porque existe na região intertropical uma bioincrustação muito grande. Ou seja, tem muita craca, vida marinha que impregna na estrutura. Então, qualquer coisa que você for fazer ali, você tem que retirar para poder dar aderência, né? Você verifica aqui que tem... Retira a sujidade, para deixar a superfície... Eu vou botar isso aqui um vídeo, aí eu vou passando o vídeo explicando, certo? Bem, a recuperação e proteção da estaca com jaqueta galvânica de proteção catódica. Essa obra a gente ganhou um prêmio de melhor obra de recuperação do Brasil, de Porto no Brasil, lá no Instituto de Engenharia, né? Foi até o pessoal do Porto do Pecém que foram buscar o prêmio, nem me convidaram, né? A obra nossa. Um abraço pro Messias, eu gosto de você, viu, Messias? Tá brincando. Eles que fizeram a apresentação. Bem, a gente vai fixar o bulk zinc anode, né? Que é o elemento maior de sacrifício, certo? Fixa com o mergulhador, certo? Faz uma estrutura de colocar os anodos interligados na parte
com o cabo na parte de todo o aço da estrutura, faz uma medição para ver se todos os aços da estrutura estão interligados, geralmente estão por conta do estribo. Se coloca a malha de anodo, que essa malha ela vai dar percolação, certo? Ela vai dar percolação porque tem que ter água para fazer a reação, tem que ter umidade. A gente coloca uma forma de PVC para proteger a estrutura. É bem simples, mas é bem funcional, certo? Essa forma de PVC não funciona mais hoje, porque as ondas elas vão embora menos de um ano, certo? Aí teve que substituir por de fibra. Aí coloca um tubo Manchester, faz o grauteamento com grau 2W, que é underwater, que é debaixo d'água, que isso aí é sob variação de maré, e o resultado fica desse jeito. Coloca o shunts para fazer as medições, pronto. Basta fazer isso e você protege 75 anos. É 25 anos para o anodo se sacrificar no lugar do aço. Certo? Então essa obra é uma obra muito bacana, né? A gente teve que sair fazer. Obra de muito ensinamento. Muito ensinamento, teve que fazer. Pô, ela não é tão simples, aqui está bem resumida, mas as obras de recuperação e aumento da vida útil do Porto do Pecém, eles deram um prêmio ao próprio Porto como melhor obra de recuperação do ano, né, no Instituto de Engenharia. Aí nós ajudamos a fazer nós fizemos a obra, ajudamos a fazer a apresentação, e o coordenador de engenharia foi pegar lá em São Paulo, certo? E essa é uma obra muito legal mesmo. E além da infraestrutura, foi recuperado a superestrutura com elemento de barreira, certo? Aí o elemento de barreira foram feitos são várias etapas da obra. Quanto mais perto da zona de arrebentação, foi utilizado um. Aí mais para frente foi utilizado o outro. Eu não tenho as fotos, mas eu posso depois, em um segundo momento, passar para vocês o que é que está passando no resto do porto, porque a ideia, né, como é um contrato um pouco alto, certo? E existe limitação de capex, de investimento do próprio porto, a gente todo ano se faz parte dessa licitação. Aí a gente teve a sorte de ganhar duas, né, também para o terceiro contrato, mas não é certo que esse contrato é nosso, é um processo licitatório, mas vai ser feito em todo o decorrer do porto, certo? E agora a parte mais difícil que nós fizemos, que foi a zona de arrebentação da maré. Tem muita onda nessa aí, já tem 150 estacas, né, feitas de 400 e tantas aí. É muita coisa. E inovação, só para o que eu acho mais difícil na recuperação estrutural. Eu acho não é que é difícil, mas tem uma estrutura que a gente tem que fazer. São duas coisas. Primeiro, você tem que limpar todo o aço. O aço já está corroído, já está demonstrando anomalias, algumas manifestações patológicas. É uma operação dificílima, porque você tem que tirar o aço, o concreto está em volta do aço. Não pode cometer isso, nós temos que fazer com cuidado. Você faz o apicoamento e isola o aço, só que o aço você tem que encontrar ali o elemento sangue que tá bom. Como é que você vai fazer essa limpeza? Alguns autores eles solicitam fazer com limpeza mecânica. Aí você faz uma malha uma escova de malha de aço, você faz uma escova rotativa em alguma lixadeira, alguma coisa. Você pode fazer por um elemento abrasivo, né? Antigamente se usava areia, faz muitos anos que é proibido, hoje se usa, a moda sempre está. Tem mixera de vidro, tem granalha de escória de cobre, certo? E você pode utilizar também, tudo isso causa muita sujidade, há muita sujeira. E dependendo, você está no 15º andar de um prédio fazendo isso aqui. Como é que você vai limpar com isso? Você fica assim, ali limitado a utilizar outro tipo de limpeza, mas você é obrigado a retirar, certo? A corrosão que está no aço. E quando você trabalha com isso, você tem que levar compressores de ar pesado de 400 PCM. Valeu, um compressor de trazer 400 PCM, são 187 litros de ar por segundo. É muita pressão. E o equipamento é grande. Então,
A gente tem que correr atrás das coisas mais fáceis e maior velocidade e tecnologia. Aí uma inovação, pouca gente sabe, eu acho bom apresentar aqui. Existe uma limpeza laser, né, que a turma diz que é plasma, mas é um laser cleaning, né, que é uma limpeza laser, um equipamento importado, né, que nós compramos aqui, fizemos aqui são de 3 equipamentos desses, e foi dar treinamento, vou botar aqui o play, foi dar treinamento lá no escritório, já está sendo usado, é bem legal mesmo, aí, ó. Equipamento. Fantástico isso aí, fantástico. Limpeza de corrosão com raio laser. Ele tira toda, né, você faz a regulagem, ele tira toda a oxidação do aço. É o chamado laser cleaning. Certo? Como se o aço tivesse sido comprado hoje. Né? Esse equipamento, ele é. Esse equipamento, ele é. Revolucionário, esse equipamento. Como tudo que é revolucionário, ele é um pouco pesado, mas já está no mercado aí. Pesado pesado o preço, né? Digamos assim. Mas já está no mercado aí, né? Com um preço acessível para todo mundo. A outra coisa que é. A gente não trouxe nada disso, mas a reconstrução do elemento estrutural, certo, do concreto em si, ele tem que ser feito com materiais a retrátil, né? Não retráteis. Esse é o erro de muita gente que faz, porque depois que a água está saindo na cura, ele sofre uma pequena retração. E aquela retração não dá aquela aderência, então fica aquela fissura entre o elemento novo e o elemento velho, mesmo você colocando uma ponte de aderência. Por quê? Porque você está aplicando ele a um certo, com um certo volume, que é a água, só que ele não tem elementos não retráteis. Ele se acomoda, então aquela acomodação ela não dá aderência e a peça não fica monolítica. Não existe merece cuidado especial. Então são duas situações que é bem legal falar. Essa limpeza do laser cleaning, ele vai lhe dar, certo, uma limpeza certeza, a limpeza do aço e uma limpeza na obra absurda. Porque se você trabalha com outro tipo de equipamento, de jateamento, suja demais. Pronto, além de sujar um pouco, os equipamentos, como o doutor Para falou, é pesado. Tem um hidrojato de alta pressão, que também é pesado, né? Consumir ele é tranquilo. Aí isso aí vem para o mercado. É isso aí, meu amigo. Acho que as apresentações, estou aqui à disposição, as apresentações foram bem feitas, né? E quer ter alguma pergunta aí? Mandar um abraço aí para toda a rapaziada. Tá com quantas pessoas aí? Eu acho que 79. Então é enjoado de tanto falar da gente aí. Né? Então, eu gostaria de agradecer, tá, a presença de vocês dois, ter aceitado esse convite. Fiquei feliz em saber que vocês estão iniciando e começando agora. Tenho certeza que isso aqui vicia. Vocês já ficaram aqui, ó, sem querer parar, que é muito bom a gente poder transmitir um pouco do que a gente tem de experiência, saber que tem pessoas nos ouvindo e que vai com certeza pegar um pouco do que a gente conversou aqui e vai começar a aplicar, ou vai pensar, ou vai estimular a estudar também, quem sabe, né? Isso aí é muito importante. Então, que seja o primeiro de bate-papo de muitos, tá? Também já vou deixar aqui um convite que próxima turma que a gente for trazer essa disciplina de recuperação e reforço, eu vou convidar vocês para levar também esses cases aí, nossas aulas aqui na Faculdade Imbecc, tá? Então é isso, deixo um obrigado em nome também da Faculdade Imbecc, tá? Um obrigado também pessoalmente meu. E gostaria também de agradecer a vocês que estão nos assistindo. Espero que tenham gostado, tá? A gente fica... se vocês quiserem depois entrar em contato com eles, vocês podem procurar lá no Instagram, né? Edro. @Edro Engenharia. Então vocês podem ir lá chamar no. Já estou colocando aqui. Podem mandar pergunta para eles, podem chamar que eles vão responder. Agora, se não estava programado, vão ter que responder. Tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Grande abraço. Obrigado, vocês ficaram.
Valeu. Prazer rever você. Vitor, curso lá em Portugal junto. Queria agradecer o espaço, mandar abraço para todo mundo aí, a turma aí da produção que está aqui aguentando, acostumado só com 1 hora, eu acho que a gente já bateu quase 3 aí, certo? E o Vitor é amigo, o Antônio é amigo, que é o dono do IMBEC, a gente já conhece ele há muitos anos, eu estudei aqui também, fiz engenharia diagnóstica, certo? Eu sou muito grato, fico muito feliz, certo? Por uma estrutura dessa ser reconhecida a nível nacional e agora internacional, certo? Vou deixar a Edro à disposição para a gente trocar algumas experiências, algumas informações, e um abraço a todo mundo aí. Tamo junto, pessoal. Um grande abraço a todos também. Show?